Ontem o futebol brasileiro perdeu mais um grande nome e ele é Roberto Dinamite, que é o maior ídolo da torcida vascaína. O ex-jogador vinha lutando desde 2021 contra um tumor no intestino, porém nos últimos dias houve uma piora e ontem com 68 anos ele veio a falecer. Dinamite é o maior artilheiro da história do Vasco e também o atleta com mais jogos pelo clube, além de também ter colecionado vários títulos por lá. Ele também vestiu as camisas do Barcelona, Portuguesa, Campo Grande e, é claro, da seleção brasileira, onde chegou a marcar 26 gols. O ex-atacante detém a marca de maior artilheiro da história do Brasileirão com 190 gols e também da história do Campeonato Carioca com 279 gols. Meus pêsames à família do Roberto Dinamite e também aos amigos. Esse 2023 realmente está sendo cruel com o futebol, né? Já perdemos 3 grandes nomes: o Rei Pelé, o italiano Gianluca Vialli e agora o Roberto Dinamite. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e nele eu vou te contar bastante coisa interessante, tá? O Oscar voltou para a China e inclusive marcou o gol ontem, Cruzeiro acertando com o zagueiro paraguaio, vou te falar sobre Zidane que recebeu proposta para treinar a seleção brasileira, novo atacante ligado ao Manchester United. O vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! A seleção brasileira segue sem técnico e agora o mais novo nome aí cotado para assumir o cargo seria de José Mourinho. E quem garantiu isso foi o ex-jogador Carlos Alberto, que é conhecido aí pelas suas declarações polêmicas. Em entrevista ao podcast Mundo GV, o jogador que já trabalhou com o Mourinho no Porto falou o seguinte: talvez o Mourinho seja o novo técnico da seleção brasileira, estou te falando em primeira mão, é a informação que eu tenho e inclusive ele já me convidou para ser o seu auxiliar. E aí, vocês acreditam aí em Carlos Alberto? Será que o Mourinho seria uma boa opção para treinar a seleção brasileira? Para completar falando sobre seleção, já eu vou te contar sobre Zidane, tá? Ele recebeu proposta sim, de acordo com o jornal L'Equipe, já te dou mais detalhes. A novela de Oscar podendo vir para o futebol brasileiro agora em janeiro finalmente chegou ao fim. Ele era alvo do Flamengo e também teve seu nome ligado ao Palmeiras nos últimos dias. O Xangai Point não quis liberar o atleta e agora ele já está de volta ao futebol chinês. Ontem, inclusive, ele já entrou em campo contra o Chengdu Hongsheng pela Copa da China. E inclusive Oscar marcou o terceiro gol da goleada por 4-0. A gente sabe de toda a novela envolvendo Oscar e o Flamengo, né? Tinha acertado com o jogador, ele postou foto com a camisa do clube e aí o Xangai no final acabou não liberando. Agora em janeiro seria uma nova tentativa, mas realmente o Xangai não tem intenção nenhuma de liberá-lo. Caso Oscar venha para o futebol brasileiro, deve ser somente depois que acabar o contrato dele com o Xangai Point em 2024. Ou então caso ele rescinda seu vínculo antes desse tempo. Cruzeiro encaminhou a contratação do zagueiro Bruno Valdez e faltam apenas acertar alguns detalhes para o anúncio oficial. O jornalista paraguaio Andrés Rolón é quem deu a informação, falando que a Raposa já ofereceu ao jogador um contrato de 2 temporadas e Valdez está muito empolgado em jogar no futebol brasileiro. Vale a pena lembrar que o jogador chegará sem custos, pois no último sábado ele ficou livre no mercado após o América do México oficializar a sua saída. Raniel deve deixar o Santos nos próximos dias rumo ao futebol mexicano. Inclusive ontem ele ficou fora até do time reserva na vitória por 2-0 sobre o São Bernardo em jogo treino. O técnico Odair Hellmann inclusive foi quem revelou que ele está sendo negociado com o clube do México, que não teve seu nome divulgado. Hellmann também afirmou que caso o negócio acabe não dando certo, aí Raniel voltará a ser aproveitado por ele. Zidane tem um grande sonho de dirigir a seleção francesa e tudo indicava que agora em 2023, né, depois da Copa do Mundo, ele finalmente iria realizar o seu sonho. Porém, o Deschamps tratou aí de frustrar o ex-técnico do Real Madrid. No último sábado, a Federação Francesa de Futebol anunciou que Deschamps renovou seu contrato e vai comandar a seleção até 2026. Inclusive, o presidente da Federação Francesa, Noël Le Graët, em entrevista à Rádio Monte Carlo, desdenhou uma possível chegada de Zidane ao falar o seguinte: nós nunca consideramos Zidane, nunca trocaríamos Deschamps por Zidane. Se ele tivesse me procurado para assumir a seleção, eu nem teria atendido o telefone. Então, Mbappé saiu em defesa do ídolo francês ao postar o seguinte no Twitter: Zidane é França, não desrespeitamos uma lenda desse jeito. Para completar, o jornal L'Equipe informou que nos últimos dias, Zidane teria recusado uma proposta para comandar a seleção brasileira, já que ele não gostaria de assumir uma seleção que não fosse a da França. O jornal L'Equipe também completa falando que o Zidane, além da proposta da
seleção brasileira, teria recebido outras duas ofertas, tá? Uma seria para assumir a seleção portuguesa e a outra seria para assumir a seleção dos Estados Unidos. Mas realmente, se for assumir uma seleção, a ideia é assumir a seleção francesa. Só que agora é só depois de 2026, né? Ainda o Deschamps vai comandar os franceses em mais uma Copa do Mundo. Então agora Zidane já sabe que não tem jeito nenhum de assumir a seleção francesa. Vamos ver aonde é que ele vai acabar parando, né? Alguns times devem começar a fazer ofertas e vamos ver aonde será o próximo trabalho do Zidane. Mas confessa, seria interessante ver o Zidane comandando a seleção brasileira, não seria? Comenta aí! Onari deveria ir embora do Angers nos próximos dias e o Leeds United está acelerando as negociações para fechar o negócio. O portal francês Telefoot informou que o clube inglês já fez uma oferta de 25 milhões de euros pelo jogador que foi um dos destaques de Marrocos nessa Copa do Mundo. Napoli e Olympique de Marselha são outros clubes que também apresentaram propostas e estão na corrida para contratar o meio-campista. A gente já sabia que o Onari dificilmente ia ficar lá no Angers, né? A equipe francesa também já tinha noção que depois da Copa do Mundo a procura pelo jogador ia ser enorme. E realmente está acontecendo isso. Até esse momento, Marselha, Napoli e também o Leeds United já apresentaram ofertas, mas tem outros times também de olho em Onari, tá? Desses três aí que oficializaram, né, o interesse, você acha que qual clube seria interessante para ele? O Napoli, o Marselha ou então o Leeds United? Comenta aí, tá? E também já aproveita para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vai também me seguir nas redes sociais, vou deixar o link na descrição. Lá no Insta, todos os dias tem muita coisa relacionada ao mundo do futebol, tá? O jornalista Gerard Romero informou que Memphis Depay deve deixar o Barcelona depois da Supercopa da Espanha, que começa no dia 11 de janeiro e termina no dia 15. O próximo destino do francês seria um retorno à Premier League. O jornal Sport confirma tudo isso e ainda completa falando que Arsenal, Manchester United, Chelsea e Newcastle já iniciaram as conversas com o representante de Memphis Depay para saber os valores desejados pelo jogador. O jornalista Fabrício Romano informou que o atacante Wout Weghorst é o mais novo alvo do Manchester United para o lugar de Cristiano Ronaldo. Ele já sabe que Ten Hag quer contratá-lo e inclusive já está 100% disposto a aceitar a proposta quando ela chegar. Porém, vale a pena lembrar que o negócio não é dos mais fáceis, já que o holandês pertence ao Burnley e está emprestado no Besiktas até o fim da atual temporada. O time turco não pretende facilitar a saída do jogador e o diretor do clube falou o seguinte sobre esse assunto: se o Manchester United quer o Weghorst, eles têm que primeiro se acertar com o Burnley, que aí vai entrar em contato conosco e se houver uma compensação para o nosso clube, nós o liberaremos. Senão, ele só vai embora no meio do ano. Para completar sobre os Diabos Vermelhos, nos últimos dias surgiu o rumor de que Harry Maguire estava acertando sua ida para o Aston Villa, porém isso daí foi negado por todas as partes envolvidas e é esperado que o jogador fique no United pelo menos até o fim da atual temporada. Eu particularmente gosto do futebol do Wout Weghorst, eu até acho que ele é um pouco subestimado, tá? Na Copa do Mundo ele jogou muito bem pela seleção da Holanda, lá no Besiktas também ele vem jogando bem e eu acho que ele poderia cair muito bem como novo camisa 9 lá do Manchester, assumir o lugar de Cristiano Ronaldo, ser aquele atacante de área, né? E além de tudo, ele é um cara que é alto pra caramba, então também pode fazer muitos gols de cabeça. Na tua opinião, o Weghorst seria uma boa opção aí para o Manchester United? De acordo com o Fabrício Romano, a ideia seria trazê-lo por empréstimo até o fim da temporada e depois o clube teria uma opção de compra de 10 milhões de euros. 10 milhões é um valor aí bem tranquilo, né? Para esses times gigantescos e eu acho que o Weghorst pode mostrar um bom futebol lá no Manchester. Qual que é a tua opinião? Comenta aí. Tamo junto, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou! It's gonna be a long night.